O Carlos Alexandre aqui, enfim, dizendo o seguinte, olha, boa noite com o Brasil, boa noite, o Brasil com essa aliança Lula e STF com Moraes e Dino, o Brasil já era. Então, do jeito que está, mas eu acho o seguinte, essa aliança, que é mais profunda, né, tem mais participantes aí nessa aliança, conforme a gente vem analisando, né, todo o processo aí do corruptariado. Essa aliança, ela, dentro dela, ela não vai produzir nenhum espaço de contestação. Ou seja, pode ter uma diferença aqui, ali, se vão votar impeachment no ministro Supremo, se não vão, mas enfim, mesmo que votasse, isso não resolveria, porque seria simplesmente o sistema se reequilibrando, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar realmente grande, pensar de fora do sistema. Então, não temos uma alta cultura que conteste esse sistema, mas temos alguns brotos de cultura, né, que tem surgido nos últimos anos. Eu acho que eu falei assim mais negativamente, mas agora eu vou falar mais positivamente, porque são dois lados, acho, da mesma moeda. Você tem uma certa efervescência paracultural, né, em alguns ambientes, em algumas cabeças de pessoas, né, talvez isoladas, mas com a rede a gente acaba conseguindo se conectar. Você tem algumas, como eu disse, alguns brotos aí de verde surgindo fora do sistema. Por isso que eu digo assim, a gente não pode confiar no sistema político partidário que está dentro desse triângulo do corruptariado, né? Bem, então, tem uma discussão animada aqui, que eu não vou entrar. Né? Tá certo? Bom, o Paulo Locke Souza dizendo aqui que toda a questão de que a centralização do Estado é nazismo, o nazismo é todo o poder do governo. Então, isso chama atenção, claro. O nazismo pertence, junto com o comunismo, à mesma esfera totalitária. Não tem a menor dúvida. Ele usa determinados mecanismos de socialização da produção, o nazismo. Originalmente, ele é uma forma de socialismo, né? Então, eu não vou entrar aqui naquela questão nazismo, direita ou esquerda, mas eu acho que é muito importante que a gente veja o nazismo junto com o comunismo, o socialismo, numa esfera totalitária completamente diferente do conservadorismo, né? Então, você tem aquela ideia, se você for muito conservador, você cai no nazismo. Não, ao contrário, né? O nazismo é o oposto do conservadorismo, junto com o comunismo, né? Então, os liberais muitas vezes caem nisso e acham que se distanciam do conservadorismo, porque acham que o conservadorismo é autoritário, etc. Não é. O conservadorismo é a casa da liberdade. Então, a gente precisa ver claramente o que é cada projeto político, sem pensar, né, às vezes, nessas classificações mais superficiais de esquerda e direita, por exemplo. Agora, sim, a centralização é uma das características, não é a única dos modelos totalitários, mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, porque a gente fala muito do papel do Estado nos regimes totalitários, que o Estado é forte, mas tem uma diferença aqui, que é o seguinte, no regime comunista, na verdade, o Partido Comunista é que é forte. Foi assim na União Soviética, é assim na China. É um partido que está dentro do Estado, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O Estado, ele tem uma lógica própria. Tá? Se você tem um Estado forte, às vezes ela funciona para o mal, mas ela tem uma certa gravidade, né, que pode levar a uma certa racionalidade na condução das políticas, dos negócios daquele país. Agora, quando você tem um partido,
né, comandando esse Estado, o partido vai estar permanentemente conduzindo os instrumentos do Estado para uma determinada finalidade de poder, uma determinada finalidade ideológica. Né? Então, o problema do comunismo não está no Estado, está, sobretudo, no partido. Né? Já no nazismo, o que você teve foi praticamente um desaparecimento do Estado. Né? Ou seja, no comunismo, o Partido Comunista ele se adona do Estado e instrumentaliza. Né? O nazismo ele destrói o Estado, destrói os instrumentos estatais e aquele partido, também baseado numa estrutura menos sólida do que a do Partido Comunista, ele passa a agir diretamente. Né? Mas isso é uma das razões pelas quais o nazismo fracassou, né? E o comunismo sobreviveu, né? Porque o nazismo ele é estruturalmente fraco. Né? Ele tem um partido, mas esse partido ele não tem aquela disciplina e aquela organização que tem o Partido Comunista, e ele não conseguiu se dotar do instrumento estatal. Né? Ele criou um caos administrativo, um caos, enfim, de gestão no país, né? Um vazio de gestão, um vazio de autoridade. É um pouco o contrário do que a gente imagina, né? Mas o nazismo ele não produz uma sociedade organizada, ele produz uma sociedade caótica. Então, se o comunismo fosse dessa maneira, o comunismo também já teria caído na prática, mas então esse é o problema do comunismo. Né? Por isso que ele sobreviveu, a meu ver. Né? Então não é... Os dois são igualmente atrozes, mas a atrocidade do nazismo ela não conseguiu sobreviver por ser estruturalmente fraca. Eu acho que é uma maneira da gente ver as coisas. O AJ está dizendo aqui, pessoal, estou vendo na Record Jornal TV que os americanos irão pagar para entrar no Brasil. Amigos de outros países que não venham ao Brasil no carnaval, não venham. Não, pois é aquela questão da isenção do visto. Até 2019, também tinha isso de pagar para entrar no Brasil, se você é americano ou algum país que exija visto também do Brasil. Porque é o seguinte, os Estados Unidos exigem visto do brasileiro para entrar nos Estados Unidos. Né? Então, o brasileiro tem que mostrar quem ele é, enfim, o que ele vai fazer nos Estados Unidos, se ele vier a turismo, né? Mostrar que ele tem renda, que ele tem no Brasil, que ele tem emprego no Brasil, para não parecer que ele está vindo dos Estados Unidos para ficar como imigrante ilegal. Né? E aí o Brasil tem uma lei que é o seguinte, você, não é propriamente uma lei, você pode agir dentro dos parâmetros legais, isentando ou não um país estrangeiro da necessidade de visto. Né? E não precisa ser por reciprocidade, ou seja, você pode, né, de acordo com o seu interesse, exigir ou não o visto daquele país. O que nós fizemos em 2019 foi falar assim, porque antes era o seguinte, não, é reciprocidade. Se o americano pede visto do brasileiro, nós temos que pedir visto do americano. Né? O que é que isso acontecia? Isso prejudica o turismo, né? E fazia-se isso com outros países também. Prejudica o turismo, porque, claro, é difícil, você tem que mandar seu passaporte, fazer todo um processo. Hoje até é um pouco mais fácil porque é eletrônico, mas fazer todo um processo burocrático para pedir o visto e pagar $100 e tantos pelo visto para entrar no Brasil. Então, isso inibe muita gente de fazer turismo no Brasil. Né? Então, falou assim, o que a gente quer? Reciprocidade? Para dizer que tem... não, isso é coisa de, eu sou mais digno porque eu exijo também visto dos americanos. Não, a questão é você estimular o turismo, criar emprego aqui, não tem problema nenhum, e você reconhecer que existe uma tendência, muitas vezes, de imigração ilegal para os Estados Unidos e não existe para o Brasil. Então, foi o que nós fizemos, né? Iniciativa do Ministério do Turismo e do Itamaraty, quando eu estava no Itamaraty. Eu estava à frente do Itamaraty em 2019.
E aumentou muito o turismo no Brasil. Claro que depois veio a pandemia, isso não se consolidou depois do ano de 2020, mas aumentou muito a entrada de turistas americanos no Brasil, sim, né? Com esse fim da exigência, né? Agora, o governo Lula, eles, enfim, acham que o importante é esse discursinho da reciprocidade, né, e não o emprego, a renda que o turismo pode gerar, e voltaram a exigir, né? Só que agora adiaram um pouquinho a data que voltará a ser exigido, parece que vai ser para abril. Mas é o tipo o tema que eu mencionei na última terça-feira, na Agenda 2030, naquela parte aberta, que é essa característica assim, verbal da diplomacia brasileira. O importante é você ser sede de uma grande conferência internacional. O importante não é a coisa concreta. Não, o importante é a coisa concreta, é o turismo, né? No caso do turismo. Não esse conceito abstrato da reciprocidade. Pelo menos eu penso assim. Mas é claro que vai dificultar a vinda de americanos, de turistas americanos, né? Canadenses e australianos também que estão sujeitos a essa medida. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender
as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade